fiscalidade. Eu queria, se você pudesse traçar um panorama, o que você via como solução, alguma coisa. Eu penso muito nisso, entendeu? Assim, de a gente entrar, trazer soluções de forma extrafiscal. Olha, a extrafiscalidade, para aqueles que nos assistem, só para que fique bastante claro, né? O tributo ele pode assumir duas funções precípuas, né? Segundo o professor Paulo de Barros Carvalho, que aqui mencionamos, né, um grande mestre de direito tributário, nenhum tributo ele é ou só fiscal ou só extrafiscal. É como se fossem duas faces da mesma moeda, né? Uma hora ele se apresenta com um caráter mais fiscal, ou seja, com um caráter mais arrecadatório. O intuito de se cobrar aquele tributo é focado na arrecadação. Num outro momento, a gente vai ter o tributo assumindo uma feição mais extrafiscal, perseguindo um outro objetivo que não a arrecadação, o abastecimento dos cofres públicos. Então, nós temos aí vários tributos que têm um efeito extrafiscal mais visíveis, digamos assim, né? E aí a gente tem os 4 impostos regulatórios: o imposto de importação, exportação, o IPI e o IOF, né? O imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro, títulos e valores mobiliários e também o imposto quantitativo financeiro, e o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados. Então, esses impostos, eles devem ser utilizados de forma extrafiscal, perseguindo outros objetivos. Veja, numa situação de crise, eles são excelentes instrumentos para a gente equacionar essa relação. Né? Então, foi feito com IPI, como a gente está demonstrando aqui, né? Já tivemos algumas medidas de IPI, nós tivemos a redução a zero do IOF, tá? Para certas operações, por força do decreto 10.305/2020, né? Ele reduz aí o IOF crédito, tá? O IOCrédito, Para as operações de crédito, tá? Contratadas entre 3 de abril e 3 de junho de 2020. Né? Então, se vocês verificarem, os bancos, né, e financeiras, etc., que fazem, no caso, a retenção desse tributo, estão obrigadas a obedecer essa normativa, tá certo? Então, vejam vocês que a gente tem condições de, por meio da extrafiscalidade, conceder certos benefícios para que, repito, a atividade empresarial ela persista, para que produtos essenciais, como, por exemplo, os hospitalares, né, o álcool gel. Eu vi outro dia num supermercado, professor Adair, o álcool gel a R$ 169, 3 litros. Eu achei assim um absurdo. Você vai na contramão, né? Você está vendo aí a tributação sendo desonerada, né? E aí alguns operadores, agentes econômicos, estão distorcendo um pouco essa ideia. Exato. Infelizmente, as pessoas não têm essa conscientização, né? Eles podem alegar oferta e demanda, mas você não está produzindo, você está faturando ainda mais. Você é um dos poucos setores econômicos que não vai sofrer com o impacto da recessão e o impacto da crise. Então, você teria que participar como brasileiro, como cidadão, e contribuir para a sociedade de uma forma mais justa. Realmente é de uma insensibilidade absurda quando você observa que determinados atores econômicos eles se valem do desespero e da necessidade humana para lucrar. É muito complicado isso. Aí, dentro desse mesmo viés que a gente está trabalhando, a gente teve a resolução da CAMEX, né? Que é a Câmara de Comércio Exterior, 17/2020, que reduziu a alíquota a zero do imposto de importação para produtos médicos hospitalares. Aí, veja você que eu vos pergunto, né? Se nós só estamos funcionando, né, com atividades de cunho essencial, tá? Esses produtos médico-hospitalares, eles também têm o condão, digamos assim, de incidir sobre aqueles produtos médicos hospitalares que chegam na casa do cidadão. Então, eu acho que ficou um pouco tímido esse tipo de medida, porque poderia, inclusive, ser estendida a outros produtos, não somente os de caráter médico-hospitalares, sabe? Eu acho que poderia ser alargado um pouco melhor esse rol. Eu acho que os produtos de higiene e limpeza, de uma forma geral, você diria que as pessoas precisam se preservar ainda mais, entendeu? As pessoas teriam que ter uma asepsia melhor, você ter mecanismo de você ter um controle melhor do acesso a determinados locais, uma higienização melhor. Então, todos os produtos que, porventura, trouxessem uma maior higienização, eles deveriam sofrer uma redução tributária. Isso aí é puro. E aí, queria também mandar aqui um abraço para o Dr. Walter Dias Neto, né?
que é o controlador do município de Santa Rita, tem feito um excelente trabalho lá no município. O município de Santa Rita melhorou muito depois da chegada do Dr. Walter lá. Parabéns, Dr. Walter, pelo trabalho. Então, doutor Adair, eu acho que, dentre dessas questões, o reflexo que a gente está trabalhando da extrafiscalidade é aquilo que falávamos do IPI, a respeito dos produtos essenciais, né, para combate ao Covid-19, foram implementados pelo Decreto 10.285 de 2020. E a gente já falou, né, incide sobre o álcool, né, vestuário, acessório de proteção e etc. Né? Agora, grande professor Talden Farias aí, ó. Muito bem, um abraço, professor Talden. Meu professor de Direito Ambiental. Na época que ele ainda era estudante no mestrado, fez o estágio de docência lá, foi meu professor. Um grande abraço aí. Exatamente. O professor Talden também foi meu professor querido, né? Uma pessoa que eu admiro demais. Um grande abraço, professor Talden, para você. Adair, uma coisa interessante também, dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando de imposto de importação, é a Resolução 29 de 2020. Veja só, dentro desse panorama geral, observe bem, foi reduzida a zero a alíquota do imposto de importação para bens de informática e telecomunicações. Foi, isso aí foi. Então, é isso que a gente está querendo contextualizar. Se até mesmo produtos de informática, né, e telecomunicações sofreram essa redução, por que não alargar isso para produtos de limpeza e etc? Exatamente. Gêneros alimentícios, de uma forma geral, tudo que você tivesse, dá mais acessibilidade, dá mais acesso ao consumo, entendeu? Incentivar de uma forma que haja o consumo, entendeu? As pessoas estão tímidas ainda. Então, se você incentiva o consumo de uma forma geral, você vai trazer um aumento na arrecadação. Entendeu? O próprio Estado, ele reduz um pouco a forma de tributar, mas, em contrapartida, em larga escala, ele aumentando a tributação, o consumo, ele vai ter uma arrecadação maior. Ou seja, e o momento não é aumentar a arrecadação, é tentar empatar ou diminuir os prejuízos para todo mundo. Exatamente. Aí, dentro dessa perspectiva, tem um ponto aqui que eu achei interessante. A gente tratou aqui da redução do imposto de importação sobre telecomunicações. Nós tivemos também, por parte do governo federal, na medida provisória 952 de 2020, o diferimento do pagamento das contribuições incidentes sobre telecomunicações. Isso. Né? E aí a gente vai ter TFF, ACFRP, são contribuições que... Mas só foi exclusivamente para telecomunicações. Quando você pega comunicações em geral, você já não entra, porque a internet acabou não entrando. Hoje em dia a pessoa usa muito mais a internet do que o próprio telefone. Exatamente. E aí eu acho que precisava de um ajuste dentro dessa medida, né? Que eu acho que precisava ser visto sob o ponto de vista do grau de sua abrangência. Poderia ter inserido sobre internet, sobre atividade de comunicação. Exato. Era só vamos reduzir o ICMS da comunicação, porque hoje a internet é uma forma de você manter as pessoas interligadas, interconectadas. Vamos reduzir o ICMS delas. Vamos zerar o custo do Funtel, que são as CIDs, incidentes, na questão da... Exato, agora é Cine. Ou seja, se você pegar todas as CIDs, pegar todos os tributos que incidem nas operações de comunicação, você estaria dando um fôlego maior às empresas poderem continuar a prestar um serviço, expandindo, inclusive, num momento como esse, e mantendo vivo, porque numa situação dessa, a telecomunicação e a comunicação de forma geral se tornam imprescindíveis. Você trabalha, você fala com a família, você faz compras, você utiliza tudo através da internet. Então, é uma situação... as lives dos cantores, exato, né? Aprende. O conhecimento é passado através da internet hoje em dia, então a gente precisa ter uma forma de tornar bem mais acessível e baratear ainda mais o custo, para que realmente possa dar um espectro maior de alcance para todos os brasileiros. Mas não foi feito nada na parte das comunicações, entendeu? Foi de forma muito tímida, mas para a telefonia. Não ficou vinculada à parte da internet. Amigo Adair, me diga uma coisa. Nós também tivemos uma evolução grande em matéria de transação tributária nos últimos dias, certo? Nós tivemos aí uma evolução gigantesca. Nós tínhamos o negócio jurídico processual, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já vinha, né, tratando, né, através das portarias e etc. E nós tivemos um avanço grande. Você, na sua concepção, assim, você acha que essa transação tributária, o negócio jurídico processual, ele pode vir a ajudar as empresas nesse momento atual de crise?
Aí já lhe passo a palavra, queria só registrar aqui também um abraço ao pessoal aqui da FPB, que está mandando um abraço para a gente, tá? O pessoal está mandando um abraço e acompanhando a gente aqui. Queria que você nos dissesse isso. Essas soluções que estão sendo postas, transação, negócio jurídico processual, pode salvaguardar a empresa nesse momento de crise? É uma situação muito, muito delicada. Eu acho que é muito tímido, entendeu? Uma situação dessa é muito mais fácil você tentar buscar um refis, um parcelamento de uma quantidade de meses maiores, você trazer a possibilidade de moratórias. Eu acho que a gente poderia trabalhar muito mais com legislações tributárias que realmente trouxessem efetividade nessas transações, porque essa transação ela não foi feita de agora. O governo federal, desde o ano passado, ele já traz essa possibilidade de transação e esses negócios jurídicos tributários que a Receita, que a Fazenda vem fazendo, mas que é muito pontual, não traz uma abrangência, não traz eficácia para o empresário. É muito mais fácil, aí eu quero pegar o gancho agora, da gente tratar da moratória mesmo. Eu acho que é um instituto que porque eu acho que a gente que nasceu na década de 80, a gente viu muita história. O Brasil decretou moratória, na década de 90 foi a Argentina que decretou moratória. Mas moratória não é calote. A gente tem que pensar o seguinte, moratória é você postergar um pagamento. Você é aquele negócio, olha, eu sei que você deve, mas eu vou lhe ajudar e você vai pagar lá na frente. E o estado de calamidade pública, ele é altamente plausível para você conceder uma moratória. Sim. Sem Entendendo? dúvida. Porque, veja, a transação, como está posta, né, pressupõe, no mínimo, que feito o ajuste, você tenha que honrar, não é? Exatamente. Compromisso, né? Vai, como? Você não está faturando? Exatamente. Então, aí, dentro dessa perspectiva, acho que o doutor Paulo já comentava aqui para a gente a questão do refis, né? Seria uma saída, sendo a moratória, na minha opinião, a forma mais viável no atual momento. Né? Moratória não é calote, é você colocar, não é, para um prazo mais alargado o pagamento desses tributos. Aí, tocando num ponto aqui, Adair, que eu gostaria de refletir isso contigo, não é bem tributário, mas imobiliário. Porque, por exemplo, uma das grandes questões que se põe agora, eu tinha comentado com um amigo em tempo, ao telefone em outro momento, o pessoal não quer pagar aluguel, né? Então, Exato. como é que fica essa situação? E quem vive da locação? Então, é preciso se chegar a uma mediação desse conflito no sentido seguinte: quem vive da locação tem nela a sua atividade econômica e o seu ganha-pão, né? Exato. Da mesma forma que quem é agente econômico, quem é empresa e realiza a locação para desenvolver sua atividade econômica, não tem como pagar porque não está lucrando. Então, a gente tem que chegar no meio termo. Até mesmo no âmbito privado, a negociação, não é? A pactuação não é uma moratória, mas um ajuste para Exato. pagamento futuro Uma inovação, tem né? sido feito. O princípio é basicamente o mesmo. Transferir para o futuro, em condições ideais, o pagamento que não é possível do hoje. Não se está Exatamente. falando aqui em exoneração do pagamento. Não se está falando Exatamente. aqui de uma exclusão do crédito tributário, de uma isenção. Não se está falando aqui de uma anistia para penalidades. Nós Você estamos não falando aqui está pondo fim ao crédito, né? Você não está estamos pondo fim ao crédito. está Está suspendendo ele. postergando o Exato. pagamento do crédito. Então, acho que, na minha visão, seria essa a medida adequada. Os entes têm feito isso com muita timidez, repito, porque entendem que possa se estar falando de uma situação breve. E não nos parece que seja breve. Tá? Pelo menos essa é a perspectiva que eu Assim, tenho. deixar registrado que nos Estados Unidos e a Itália, eles já estão fazendo moratória. Eles viram que a única solução para que as empresas não quebrassem era realmente dividir um pouco desse sofrimento com os empresários, entendeu? Ou seja, o Estado assumiu, ou seja, vocês vão deixar de pagar alguns tributos por alguns meses e depois a gente vai ver lá na frente como vai repactuar isso. Ficaria Exatamente. muito mais fácil. Exatamente. Nós tivemos também uma coisa importante, que foi a suspensão dos atos de cobrança. Isso foi importante, a portaria 7.821/2020 trouxe isso para a gente, né? Suspendeu por 90 dias a instauração de novos procedimentos de cobrança, né? Junto com aquela questão das certidões que a gente já tinha comentado aqui atrás. Mas ainda precisamos de mais, né? Ainda precisamos de mais instrumentos. Me permita só fazer uma inserção aqui, talvez fora do contexto, mas em relação aos estados, nomeadamente o estado da Paraíba. O que você vê que está